Austrália também ficaram no 0 a 0. Esses jogos se repetem com o mando de campo invertido, né? Na semana que vem. Agora, na Europa, uma tetracampeã do mundo, ó, tá a perigo. Jogando em casa, a Suécia venceu a Itália. Johansson, no rebote de um escanteio, fez o gol da vitória. Desviou ali no Daniele De Rossi. Jogo de volta na segunda-feira em Milão, na Itália. Agora a Itália precisa vencer por 2 gols de diferença para ir à Rússia. E quem garantiu ontem uma vaga para a Copa do Mundo foi a seleção do Senegal. Venceu a África do Sul fora de casa, 2 a 0, e ficou em primeiro no grupo D das eliminatórias da África. Olha, ontem o Globo Esporte mostrou uma reportagem com 2 sócios do Vasco que votaram nas eleições para presidente na urna que está sendo investigada pela Justiça. O presidente do clube, Eurico Miranda, respondeu às declarações dos eleitores. O Globo Esporte mostrou ontem que 2 sócios do Vasco que votaram na eleição desta semana dizem nunca terem pago mensalidades ao clube. Um deles, inclusive, afirma que não pisou em São Januário desde março deste ano. Esses foram 2 dos 475 votos da urna 7. Ela recebeu os votos dos sócios separados em uma lista pela Justiça, por suspeitas de irregularidades no processo de associação ao clube. Um amigo meu ligado ao Vasco e foi até minha casa e pediu para eu ser sócio do Vasco para votar no Eurico Miranda. Foi em março desse ano. Nem nunca fui a São Januário para assinar nada, nunca paguei nada. Eu entrei de sócio no final de 2016. Não lembro o mês exato. Foi para setembro, outubro, por aí. E na lista está que minha adesão foi em dezembro de 2015. Jamais paguei um centavo para o Vasco. O presidente do Vasco e candidato à reeleição, Eurico Miranda, falou pela primeira vez sobre o assunto. O que eu posso dizer é, primeiro, que eu não sei quais são os torcedores, não são identificados. O que eu posso dizer em relação a eles, em relação a qualquer outro, é que todos os sócios aptos a votar estavam absolutamente regulares. As mensalidades foram pagas, estão na contabilidade do clube. Tudo isso vai ser absolutamente demonstrado. Então, não vejo qual é a outra resposta que eu possa dar. Eu não participei diretamente de coisa nenhuma. Pode ser, que eu acho que não vai acontecer, pelo menos por todos os dados que eu tenho aqui, pode ser que seja considerado 1 ou 2 que tinham uma situação irregular. Mas acho pouco provável que se encontre 1 em situação irregular. Em situação irregular, não. Palmeiras e Flamengo. O duelo foi quase uma final do campeonato do ano passado, né? Foi frente a frente 2 clubes que esperavam mais desse campeonato nessa temporada. 2017 começou com a expectativa lá em cima para os flamenguistas. 60 milhões de reais investidos em 9 jogadores para reforçar o elenco. O mais caro foi Everton Ribeiro, que chegou em junho, depois da conquista do Campeonato Carioca. Aliás, único título da temporada até agora. Pelo investimento, pelo que o Flamengo pela torcida que tem, é pouco. Eliminação na fase de grupos da Libertadores. Derrota para o Cruzeiro na final da Copa do Brasil. E, no Brasileirão, a realidade também é diferente da expectativa. Em 7º na tabela, com 50 pontos, 15 a menos que o líder, o objetivo passou a ser uma vaga direta para a Libertadores. E por isso, esse duelo contra o Palmeiras é tão importante. O time paulista tem a mesma meta. O Flamengo ainda pode garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores se conquistar o título da Sul-Americana, mas não quer colocar todas as fichas no torneio mata-mata. Para o confronto direto por uma vaga no G4, Reinaldo Rueda tem 5 desfalques. Diego com a seleção brasileira, Trauco com a seleção peruana, Hever e Berril no departamento médico e Guerreiro, que está suspenso por doping e será julgado no dia 30 desse mês. Quem está aqui está preparado para substituir a altura desses desfalques.
E não é à toa que contra o Cruzeiro a gente conseguiu fazer um grande jogo e conseguimos a vitória. Bem, você viu aí na reportagem do Gustavo, né, sobre o Flamengo, que o julgamento do Guerreiro está marcado para o dia 30 de novembro. Ele está suspenso preventivamente por 30 dias porque foi pego em um exame antidoping feito depois da partida entre Peru e Argentina pelas eliminatórias da Copa. Hoje de manhã, o atacante chegou ao Rio depois de passar 5 dias no Peru e falou com o repórter Bruno Gilfidra do Globoesporte.com. Eu não fiz nada, sou inocente. Eu já na contraprova dele eu falei um pouquinho que esses casos de contaminação, isso pode acontecer na água, na comida. Na verdade estou muito chateado, muito triste porque me deixa de jogar pelo Flamengo, jogos importantes. Eu vou apelar, estou mostrando minha inocência, mas já está me prejudicando muito com minha imagem, com meu trabalho. Agora eu tenho que continuar, eu não posso parar, porque eu sou inocente, então tenho que demonstrar o mais pronto possível para continuar a jogar. Na terceira divisão do campeonato argentino, Central Córdoba e Sportivo Las Parejas. Ramírez tabelou de cabeça, recebeu e mandou no cantinho. 1-0 para o Central Córdoba. As duas equipes jogando futebol limpo, criando chances, mas a gente reserva esse espaço para refletir sobre mais uma demonstração de violência no futebol argentino. Com a vantagem no placar, o Central trocava passes sem nenhuma pressa. Até que o jogador da equipe adversária deu essa entrada violentíssima. Dá uma olhada de novo. Carrinho por trás. Só pegou depois na bola. O jogador se negou a sair do gramado, hein? Teve que ser contido pelo adversário, pelo funcionário da segurança. E ao final do jogo, ele ainda voltou ao gramado, se deitou em forma de protesto. Parecia que não aceitava a expulsão. Fica a nossa reflexão. Infelizmente, mais uma cena lamentável que o Globo Esporte tem que mostrar. Quem vai ser o primeiro piloto a chegar aqui no S do Senna na largada do GP Brasil de Fórmula 1, hein? Vai ser o menino prodígio Max Verstappen? Vai ser o alemão Vettel ou vai ser o tetracampeão Lewis Hamilton? Amanhã o Esporte Espetacular é ao vivo aqui de Interlagos. Falando em Hamilton, eu bati um papo com o tetracampeão e fiz um encontro bacana dele com Gabriel Medina, que tenta o bicampeonato mundial, só que no surf. Tem também uma reportagem especial sobre os 30 anos do tricampeonato de Nelson Piquet. E o desafio de criar um musical sobre o maior herói do esporte brasileiro, Ayrton Senna. Amanhã, no Esporte Espetacular, depois do Auto Esporte, eu espero vocês. Estaremos lá, André. Olha, tem muita Fórmula 1 amanhã no Esporte Espetacular, mas hoje tem também, porque daqui a pouco a gente vai ao vivo a Interlagos conferir os preparativos para o treino oficial do GP do Brasil. Já, já. A Fórmula 1 e as equipes precisam fazer mais, não há mais desculpas. Eu me lembro que em 2010, Gil, Jenson Button, então na McLaren, campeão mundial, também sofreu uma tentativa de assalto na saída de Interlagos. Bom, na pista, domínio das Mercedes, né? Valtteri Bottas fez o melhor tempo, sobrou hoje aqui no Autódromo de Interlagos, seguido pelo companheiro dele, Lewis Hamilton, tetracampeão mundial, atrás as duas Ferraris, do Kimi Raikkonen e também do Sebastian Vettel. Massa fez o 12º tempo. Daqui a pouquinho, 2 da tarde, tem o treino oficial. Esse vai definir o grid de largada e amanhã, às 2 da tarde também, tem o GP Brasil de Fórmula 1. Aqui já está tudo pronto para esse treino que acontece então daqui a pouquinho, às 2 da tarde, você vai acompanhar na tela da Globo. Agora a gente vai ver numa reportagem especial o seguinte, essa Fórmula 1 de hoje é tecnologia ou é talento? Anselmo Caparica conta pra gente. O cara sentado nessas máquinas incríveis é o dono do espetáculo. Mas muita gente se pergunta, à medida que a tecnologia avança, qual é a real influência dos pilotos no resultado final de uma corrida? Principalmente quando há tanta diferença de desempenho entre os carros de uma equipe para outra. Eu acho que um bom piloto faz a diferença daquilo que o carro aceita, né? O carro tem um limite. Não é que a gente anda 2 segundos mais lento com a Mercedes porque o piloto da Mercedes é 2 segundos mais rápido que o piloto da Williams. De jeito nenhum. Essa comparação fica difícil porque existe uma diferença muito grande entre os carros de cada equipe. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse fator carro da equação e apenas comparar pilotos de uma mesma equipe.
Aí sim vai ficar muito clara a diferença que um piloto excepcional faz na pista. Na disputa entre Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, ambos da Mercedes, o britânico sobrou. Em 18 etapas este ano, ele largou na frente 13 vezes. No resultado final das corridas, o placar foi de 12-6 para o mais novo tetracampeão da Fórmula 1. Precisamos entender a temperatura dos pneus, as marchas, o equilíbrio. Eu nem consigo explicar. Quando você entra numa curva, tem que achar o ponto certo da freada. A Williams vai sentir saudade de Felipe Massa. O brasileiro foi mais rápido em 14 treinos classificatórios. Seu companheiro de equipe, o jovem canadense Lance Stroll, só o superou em 3 oportunidades. No resultado final das corridas... Aqui, ó, G7 tudo embolado, a não ser para o primeiro colocado, o líder Corinthians, que pode ampliar essa vantagem porque joga hoje em casa contra o vice-lanterna, que é o Avaí. O resto tá todo mundo embolado, o Botafogo que pode chegar aos 54, que também joga hoje em casa contra o Atlético Paranaense. Bom, galera, é isso aí, Fórmula 1 ao vivo.